O que esperar da economia em 2020? Vamos falar disso já já. Reinaldo Caféu, soluções em gestão. Bom, chega nesse período, todo mundo quer ter um olhar em perspectiva. Então, nós vamos passar uma série de vídeos abordando os principais índices e indicadores que compõem o parâmetro econômico, os fundamentos da economia. Vou falar um pouquinho da possibilidade para o ano que vem do crescimento da nossa economia. Eu vou me concentrar na análise que a gente chama pela demanda. Como é que você analisa a demanda? Soma-se o consumo agregado das famílias, mais o que as empresas vão fazer de investimentos, mais os gastos do governo, mais o que o país vai importar, retirando, subtraindo o que o país importará. Então, a soma desses grandes agregados totalizam o PIB ou a renda, dependendo do lado que nós olhamos. Então, vamos falar um pouquinho do consumo das famílias. A maior trava para que o consumo das famílias cresça é o desemprego, né? O desemprego em alta ou, nesse momento, já em queda, mas ainda não consolidado, é um limitador para que as famílias saiam às compras. Por outro lado, essas famílias que têm recursos estão sendo estimuladas a consumir por duas frentes. Uma, a taxa de juros caiu no mercado financeiro, portanto elas estão desestimuladas a poupar, a guardar dinheiro. E na outra ponta, a taxa de juros para quem vai tomar empréstimo, principalmente financiamento imobiliário, financiamento de automóveis, de bens duráveis, a taxa de juros vem em queda. Então esse consumidor, mesmo ainda sem a totalidade da sua renda, que por sinal o que move o consumo são duas variáveis, a renda e a taxa de juros, ele pode ser estimulado pela queda de taxa de juros. Vale lembrar que nessa matriz que eu falei, o consumo equivale a 2/3 dela, portanto, peso expressivo. Então a projeção é que o consumo das famílias esteja em alta em 2020. Além disso, nós tivemos dados recentes apontando um certo apetite do meio empresarial para a retomada do investimento produtivo. E aí também tem um efeito da taxa de juros. À medida que a taxa de juros de longo prazo está em queda, à medida que há recursos no mercado financeiro a um custo menor, esses investidores estão estimulados pela taxa de remuneração do setor produtivo ou até mesmo pela captação de recursos de terceiros. Então é muito possível que o investimento saia do crescimento recente de 2% a 3% para alguma coisa perto de 5% a 6% sobre os parâmetros anteriores. Portanto, eu estou dizendo que o crescimento da economia pode se dar por duas variáveis por enquanto, o consumo das famílias e os investimentos do setor produtivo. Os gastos do governo, considerando toda a necessidade de controle orçamentário, agora há um ajuste fiscal, mas ainda há déficit público, eu não espero grande coisa vindo do lado do crescimento dos gastos do governo. As exportações vai depender muito do efeito do acordo comercial entre China e Estados Unidos, principalmente no tocante à compra de produtos primários, commodities. Nesse acordo bilateral há um favorecimento para as exportações americanas que pode, de alguma maneira, ou podem essas exportações impactar no nosso negócio, ou seja, a gente exportar menos, e vai depender muito também do crescimento mundial como um todo. Então, eu espero um crescimento das exportações, mas nada muito expressivo. E as importações devem crescer porque o país depende muito de produtos de alta tecnologia. À medida que a nossa matriz econômica está apontando para um certo crescimento e para novos investimentos, é bem factível que a compra de máquinas, equipamentos, bens de capital possam se intensificar no exterior. Então, em resumo, dentro dessa matriz, podemos esperar crescimento, consumo, investimento, gastos do governo não, um certo crescimento, mas nada expressivo das exportações e um crescimento das importações. Mas o saldo líquido entre importação e exportação vai ser positivo para o Brasil. Com esta matriz e com essas projeções, considerando o ambiente de negócios, se não houver nenhum problema no tocante à condução da política econômica local, se não houver nada muito grave em termos do exterior, é possível projetar um crescimento para 2020 entre 2,2% e 2,3%, podendo até chegar em 2,5%. E quando eu falo isso é crescimento acima da inflação.
uma inflação para o ano que vem na casa aí de 3,5%, nós estamos falando de um crescimento nominal na ordem de 6%. E você com isso? Essa é a projeção para o seu negócio. Se você é empreendedor, é com esses números médios do mercado que você tem que trabalhar. E você, trabalhador, com isso? Se essa matriz se consolida, se tudo que eu estou colocando aqui for verdadeiro, as oportunidades de emprego, de empreender, serão maiores. Consequentemente, poderemos ter geração de riqueza. Distante de recuperar o tempo perdido, sempre é bom lembrar, 2 anos de recessão, mais 2 anos ou 3 de baixo crescimento, nós vamos demorar um ciclo grande ainda para ter um nível lá de 2013, mas vai ser um ano muito melhor do que foi o ano de 2019. Isso é muito parecido com o ambiente de negócios do final de ano, dessa virada de ano. Então nós vamos ter uma perspectiva muito positiva para a nossa economia, estamos apostando nisso, claro, levando em conta que nenhuma variável externa possa de maneira contundente abalar esse comportamento. Eu, se fosse você, me prepararia aí para tirar proveito desse bom ambiente de negócios para o ano que vem. Nos vemos aí nos próximos vídeos.